Olá, eu sou Amanda Marques e hoje nós vamos falar sobre os tipos de cortinas existentes. Vai compor muito a sua decoração. Aliás, todo mundo devia saber sobre tipologias de cortina, né? Afinal, todo ambiente bem decorado exige uma cortina bem elaborada também, não é? Antes da gente dar continuidade, não esqueça de me seguir nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, ou vir a gostar desse vídeo, não deixa de curtir aqui, hein? Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém, deixa teu comentário aqui embaixo. Se você não se inscreveu ainda no canal, agora é a hora, tá bom? Então, bora lá aprender sobre composição de cortinas e como que devem ser utilizadas. Basicamente, existem 5 tipos de cortinas. Nós vamos ter a cortina, a persiana, persiana romana, persiana rolo e a tela. Então, você pode escolher entre essas para você poder fazer a sua composição. Vamos começar a entender um pouquinho sobre a cortina convencional. A finalidade principal dela é fazer com que dê privacidade ao ambiente, fazendo com que aquele ambiente se torne acolhedor, aconchegante, fazendo um bloqueio com a área externa daquele ambiente, né? Então ela vai fazer um bloqueio visual, vai fazer com que impeça a entrada e saída de luz daquele ambiente. Esse é o principal função da cortina, né, das cortinas convencionais. Mas dependendo da sua intenção, do seu conceito, da sua necessidade, você pode mudar um pouquinho as características que você vai utilizar naquele ambiente. Você pode trazer uma cortina mais leve, se você quer apenas diminuir a entrada e saída de luz e não completamente bloquear aquilo. Certo? Então você vai trabalhar com intensidade, separar ou esconder alguns elementos indesejados que talvez você não queira, também é ideal para isso. Às vezes você quer utilizar a cortina para compor a decoração, para incrementar a decoração. Eu já vi composições e projetos que nem janela tinha ali e foi colocada uma cortina apenas para dar um fechamento bonito e elegante ao ambiente. Então, primeiro você tem que entender qual é a necessidade, qual é a ideia, qual é o conceito da cortina que você quer adotar. Nada impede de você ter uma parede normal e aí tacar uma cortina lá. Não tem problema. Isso vai depender do que realmente você quer expressar naquele ambiente, certo? Bom, a intenção então é você entender para que você quer aquela cortina, para você escolher adequadamente aquela composição, né? Os elementos que você vai compor naquele espaço. Agora vamos entender um pouquinho o que são os termos que nós utilizamos para cortinas. Vamos pensar então numa cortina como um todo e aí vamos olhar ela com cada elemento que a gente enxerga na cortina. Tá vendo essa parte superior aqui que nós estamos vendo aqui nessa imagem? Isso aqui se chama bandô. Quando a gente tem, às vezes, o trilho superior, é colocado um bandô ali, justamente para poder esconder os rodízios, esconder aquele elemento que talvez fique feio. Outra coisa que a gente pode trabalhar como nome de bandô é aquelas mantas que a gente coloca também em cima, assim, também pode ser trabalhado como bandô. Mas também nós temos o forro. O que é o forro? O forro é aquele primeiro elemento que vai fazer com que bloqueie completamente a luz, a claridade. E esse forro, ele vai poder ser de materiais mais grossos, principalmente para poder fazer esse isolamento. Então você pode utilizar brim, como que se chama? Tergal, né? É tergal o nome? É, né? Tergal, né? Bom, ela falou para mim que era tergal. Então, é tergal. Bom, então o forro seria para fazer esse isolamento dessa iluminação, para a gente não conseguir alcançar, né? Fazer um bloqueio visual. Aí em cima nós temos a cortina propriamente dita. Essa cortina é a que vai dar o acabamento, vai dar a elegância, a sofisticação, vai fazer com que realmente o espaço fique bonito. Mas se de repente eu quiser dar um toque a mais naquele ambiente, eu posso utilizar o cortinado. O cortinado são aqueles elementos, assim como tem nessa foto aqui, ó. Tá vendo que tem uma cortina sobre a cortina que vai fazer só um elemento decorativo? Então, isso aqui, ó, que tá nas laterais aqui, é esse cortinado. Tá vendo? E nós temos o bandô, como eu falei, que é aquela parte superior, ou senão aquela manta que a gente pode colocar na parte superior. Certo? Bora pro próximo slide. Nós também temos as persianas. As persianas, elas podem ser tanto de madeira, como de plástico, de couro ou de tecido. Elas são paletas, né? Que ficam umas sobre as outras e conforme você regula, elas vão fechar
ou abrir. Então você consegue fazer um controle de intensidade de luz que vai entrar dentro do ambiente, certo? Elas são muito legais e você pode encontrar nos mais variados modelos e tipologias. Eu tenho uma amiga chamada Ariane, que ela trabalhou durante muito tempo com persianas automatizadas. E justamente as persianas, principalmente com as persianas. Então eles criavam automação dentro das persianas, com controle, né, de abertura e fechamento. Você podia controlar os horários também, que poderiam abrir e fechar essas persianas, e eram super legais. Ari, um beijo! Saudade de você, menina! Ela me chama de Amora. Ai, uma querida. Bom, nas persianas a gente pode ter elas também embutidas dentro da janela ou também das portas. Sabe quando tem um vidro, outro vidro e a persiana no meio? Você não consegue encostar a mão nela? Essas persianas são utilizadas dessa maneira também. Você pode brincar com essas persianas dessa maneira, né? Agora nós vamos falar sobre as persianas romanas ou também cortinas romanas. Elas possuem um sistema de recolher, né? É como se fosse uma persiana, né? Você vai puxar, ela vai subir, vai descer. Só que diferente da persiana que a gente viu anteriormente, que tinha as placas que ficam na horizontal e na vertical, assim, não é horizontal e vertical. Na horizontal, como é que eu falo isso? O que eu posso falar para isso? Vocês entenderam o que eu tô falando, né? Elas fazem assim e abre. Fecha e abre. Então, nas persianas romanas, elas fazem tipo uns gomos. Tá vendo aqui, ó? Ela vai fazer tipo um gomo. Quando você recolhe ela vai fazer tipo um abaulado e vai se aglomerando aquele abaulado e vai subindo tudo junto. Então vai ficar sempre esses gomos ali. Essas dobras, elas vão formar tipo uns painéis, assim, sabe? Um pouco maiores, um pouco volumosos, mas elas criam um charme. Conforme você está subindo essas persianas, você vai criar um charme, uma elegância ao ambiente, certo? Agora nós vamos falar das persianas de rolo. As persianas de rolo, elas têm um acabamento reto. E lá em cima elas têm tipo uma bobina, né, que você vai puxando, ela vai enrolando. Ela faz literalmente um rolo. Sabe aqueles rolo de papel toalha? É mais ou menos isso. Só que pensa que fica fininho e é comprido, né? Porque é uma cortina. Então, é mais ou menos aquilo, só que fininho e fica lá no teto. E a gente pode utilizar, inclusive, esses rolos embutidos no gesso, no que a gente chama de cortineiro. Então, elas ficam lá embutidinhas, escondidinhas. Também pode ser utilizado aquele sistema que eu falei antes, que a minha amiga trabalhou muito tempo, né, com as automações de persianas. Também pode ser utilizadas nesse sistema também. Com relação às alturas, a gente pode brincar com as alturas desse rolo, porque você vai encomendar ele com a altura que você precisa, com o comprimento que você precisa. E existem alguns modelos, como esse que eu estou te mostrando agora, que ele não faz aquele blackout, ele não fecha toda a janela ou aquele ambiente. Ele vai fazer tem umas faixas que são mais translúcidas, então a claridade entra dentro daquele ambiente. Então ele não vai fazer uma cobertura total, né, deixando tudo escuro, certo? Os painéis ou as telas são placas inteiras, como se fosse uma porta, né, de cima a baixo, só que ele é de tecido, certo? E aí o que acontece? Você pode me perguntar, mas isso ali pode bater um vento e fazer voar tudo, né? Não, tem uma estrutura embaixo, tá? Que suporta, que faz com que esse painel ele não voe. Tá? Então, esses painéis eles são muito simples, mas ao mesmo tempo muito sofisticados. E você pode deixar todos eles juntinhos no cantinho, depois puxar todas as placas e fica super legal. Ele é flexível, então é fácil de manusear, né? É fácil de trabalhar com ele. E você vai trabalhar com faixas, né? Se você vai adquirir ele. Nossa, como eu tô travando, tô fazendo assim, né? Ui, corta isso. Não. Aí então você pode trabalhar com faixas, né? Você vai adquirir eles em comprimentos por faixas. Então ficam bem legais, bem bacanas para você trabalhar. E como eu falei antes, ele tem uma barra, em cada uma desses painéis tem uma barra embaixo que suporta o peso, que faz com que ele não voe. E também em cima tem trilhos, que é onde eles correm, certo? Vamos pensar na questão dos tamanhos agora? O mais indicado é você ter as cortinas até o chão, mas nada de cortina grande demais, que fica aquele aglomerado, aquele volume lá embaixo, e aí acaba com a tua composição, porque fica feio, não fica legal, tá? Então, o legal é fazer com que a altura da cortina chegue até o chão, mas não fique empapuçado lá embaixo, certo? Essa é o mais indicado. Nós encontramos também cortina de altura de janela também, mas
o mais indicado é que ela vá até o chão, que ela faça esse acabamento, né? Esse efeito. Falando agora um pouquinho sobre cores, você vai encontrar das mais variadas tonalidades de cores e cortina. Mas se você tem medo de arriscar, mantenha-se no neutro, tá? Branco, bege, marrom, preto, assim você não erra. Então, só use cortina colorida se realmente você tiver certeza do que você está fazendo. Joia? Bom, como eu falei para você, você pode compor um ambiente e fazer com que aquele espaço fique confortável, aconchegante, acolhedor. Se você tirar a cortina, acaba com o teu espaço. Então você pode trazer ele para um fechamento, toque final. Sabe a cerejinha do bolo? Utilize como cerejinha do bolo. Isso vai fazer com que o teu ambiente fique bem bonito, bem funcional. Olha só, você pode utilizar então cortinas escuras também, que vão fazer com que o teu espaço fique mais harmonioso. Se de repente você vai fazer essa composição nos quartos, utilize tecidos mais grossos, você pode utilizar blackout, você pode utilizar tecidos mais pesados para fazer com que o fechamento delas escureça o ambiente. É o mais indicado. Principalmente tecidos como sarja, também vocês podem utilizar. Certo? Nos quartos, outra coisa que a gente pode fazer é pensar em incidência de luz também, não só nos quartos, nas salas, incidência de luz também sobre a cortina vai fazer um efeito de lavar a parede, fica super elegante, super funcional e vai fazer com que o ambiente fique muito mais bonito, tá? Então é algo muito bacana para você trabalhar no teu espaço. Certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau! Que mais que eu tinha que falar sobre isso? Bom, acho que era isso. Acho que era isso, né? Você tá rindo aqui da minha cara?